Bom, então boa noite, uma satisfação estar aqui. Vamos conversar aqui hoje sobre a arte de educar a criança. Vamos trabalhar o desenvolvimento infantil até 12 anos e principalmente conversar. Bom, então o que eu vou trazer para vocês é um esquema de desenvolvimento da criança, baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é biológico, então é um desenvolvimento neurológico. A criança é igual canguru. O dia que eu vi um canguru, eu achei a coisa mais linda do mundo, porque ele anda em câmera lenta como se estivesse fazendo um tai chi chuan. E o canguruzinho nasce prematuro. E a segunda gestação é dentro da bolsa, onde ficam os seios. Não, mamada, o canguru está ali dentro. Então ele às vezes sai, depois ele volta, né? Mas ele não está, ele está despreparado para ficar no ambiente. Nós ficamos num ambiente sem bolsa, completamente despreparados. O nosso cérebro não está pronto quando nascemos, e as pesquisas indicam que ele só fica pronto aos 18 anos. Então, quer dizer, e se não houver estímulos neuronais, partes do cérebro que poderiam ser desenvolvidas não se desenvolvem. Estudos de língua, já se sabe que existe uma idade muito menor do que quando eu aprendi inglês, porque eu aprendi inglês quando eu fui para o ensino médio. Geralmente é o quê? 14 anos, 15 anos, que eu comecei a aprender. Aliás, para o ensino médio não, acho que foi quando eu fui para a 5ª série. Que seria mais ou menos 11, 12. Hoje, o escutar inglês a partir de 3 anos já ajuda a abrir umas conexões, mesmo que a criança não fale nada, porque primeiro a gente entende depois que a gente fala, igual quando a gente aprende uma língua. E alguns estímulos exagerados para o cérebro, e aí entra a questão digital, podem alienar de outras percepções do cérebro e a criança cresce sem aquelas outras percepções, porque passa grande parte do tempo olhando para uma tela e perde outras interações que também são importantes. Então, o tempo de tela já é uma variável importante no desenvolvimento, principalmente da criança e principalmente até os 13 anos. Então, o primeiro pilar é biológico, né? Desenvolvimento neurológico da criança. O segundo pilar é psicológico. Como é que a criança pensa o mundo. E o terceiro é social. Né? Como é que ela interage com as outras pessoas. Então é disso que nós vamos falar. Eu dividi didaticamente em algumas fases. E a primeira fase é a fase do recém-nascido até 9 meses de idade. Nessa fase, a criança vive o corpo, por puro instinto. Tem uma brincadeira que eu fazia quando eu era criança, que a gente virava para uma criança e falava assim: você nem é gente, você é um projeto de gente. Tá? Todos nós não éramos gente, a gente é um projeto de gente. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui uma definição do que é ser humano, o que vocês me responderiam? O que é um ser humano? Transformação constante, metamorfose. Mas o que define um ser humano? Porque a borboleta também aprende e passa por uma metamorfose. O que define um ser humano e o distingue dos outros animais? Capacidade de pensar, ser homem, né? Capacidade de pensar e relacionar. Uma criança recém-nascida sabe pensar? Sabe relacionar? Então ela não nasce humana. Por isso é que a educação é fundamental. E se ela for criada por lobos e sobreviver aos lobos, ela vai agir como um menino Mowgli. Ela não vai ser humana. Ela não vai falar, vai andar, né, com as mãos como se fossem patas. Então nós precisamos humanizar a criança. Ela não nasce humana, ela tem todo o potencial de vir a ser humana. Segundo, não existe memória no recém-nascido.
Não existe. A criança não guarda o passado na cabeça dela. 9 meses é uma idade média. Pode ser que isso vá a 7 meses, pode ser que demore 1 ano. É estatístico ali. Vai um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, é normal. Mas se um recém-nascido, 4 meses, está brincando com um objeto, você toma o objeto e ele reclama, você pega o objeto, esconde na mão, ele não vai tentar abrir sua mão. Porque para ele o objeto sumiu. Ele não tem a memória de que aquele objeto está escondido, porque ele não representa aquele objeto na mente dele. Isso é, você que falou dos seus filhos e está estudando, o Piaget tinha acho que 5 filhos. Ele fez todos os testes com os filhos dele. Eu tenho 3 filhas. Cara, como eu usei essas meninas como experiência. Todas as experiências. Tudo que eu aprendi, ia lá e testava. Então você pega um objeto, um bico, esconde o bico de modo que não veja nada, ou põe atrás da mão. Se a criança for atrás da mão, ela já representou aquele bico na mente, então já tem memória, ainda que ela vai durar pouco. Até 9 meses, em média, não há memória. Então essa criança não faz manha. Não tem jeito, porque para eu fazer manha, eu choro para com o choro chamar a atenção. Eu tenho que ter a memória de que um dia isso funcionou. E eu não tenho essa memória, porque eu sou uma criança com cérebro sem capacidade neurológica de memória. Então deixa a criança chorar, porque ela vai ver que ninguém dá sossego, e aí ela chora, aí você faz aquela disciplina do sono para que o recém-nascido dormir, a mãe quase morre deixando chorar, né? É uma tortura, e no final a criança não dorme, ou dorme de cansaço. Ela não dorme porque ela aprendeu a dormir, ela dorme de exaustão. E não convém deixar um recém-nascido chegar à exaustão. É um erro achar que você vai condicionar quem não tem memória. O condicionamento a gente faz com cachorro. E funciona. E se eu fizer com criança, funciona também. Todos nós aprendemos a dirigir por condicionamento. A gente vai repetindo e está condicionado. Na hora que você passa a marcha, você nem lembra que passou a marcha. Agora, a criança de 0 a 9 meses, ela não é passível de condicionamento, porque ela não tem a memória. Isso não sou eu que estou falando, não. Você pode perguntar para qualquer neurologista que ele vai ter que dar essa informação. Mas fica lá no inconsciente. Não existe memória. Ou, mãe carente fala que tem memória, porque a mãe sabe, quando sou eu, ela reconhece que sou eu, então ela tem memória. Ela reconhece que está gostoso, não que é a mesma pessoa gostosa que ela abraçou e foi acolhida atrás. Tá gostoso, ela fica bem. A minha menina do meio chorava para dormir, que era um negócio. Aí ela dormia no colo, 1 mês de idade, dormia no colo. Na hora de colocar no berço, tirava a mão com cuidado assim, né? Não acorda não. E chorava. Aí minha sogra falava, né? Manha, porque prefere o colo, você fica pondo esses meninos para dormir no colo, tem que deixar dormir no berço, chorando até dormir. E eu falei, não é. Choro para uma criança de 0 a 9 meses é desconforto. E se ela sentiu desconforto numa picada de mosquito no braço, não vai doer o braço, vai doer tudo. Porque ela generaliza esse mal-estar para tudo. Por isso é que o sono dói. Ela chora porque está com sono, porque está desconfortável. Se tiver cólica, chora de cólica. Se tiver fome, chora de fome. Todo desconforto é generalizado. E todo bem-estar também. Ela acaba de mamar, está bem, está em êxtase. Ela ri toda. Quer dizer, então isso é que significa a angústia. A angústia é um mal-estar que eu não sei identificar a causa.
E a criança de 0 a 9 meses é um ser de angústia. Porque todo mal-estar, ela não sabe a causa e esse mal-estar se generaliza. Então, se você quer saber se um adulto tem angústia, você pergunta, você está mal? Estou péssimo. Por quê? Não sei. Como você brigou com o seu marido, com a sua mulher? O que foi? Não, lá em casa está tudo ótimo. Seus filhos também? Está tudo certo. Está com dinheiro? Está tudo certo? Não, está tudo certo. Então, por que você está mal? Não sei. Quer dizer, o não sei mostra que a pessoa está angustiada. Ela não identifica a causa do mal-estar. E a criança, o cérebro dela não reconhece, né? Ela não sabe de onde que vem o mal-estar. Ainda não tem essa sintonia fina. Então, como é que a gente faz com uma criança nessa fase? Faz promover o conforto. E tanto faz se seja no seu colo, no colo da babá ou de uma ama de leite. Por isso, acabou de nascer, a mãe está cansada, não está amamentando, pode deixar no berçário, não, tanto faz ser uma professora ou ser você. A criança, alguém lembra aqui de alguma coisa antes de 9 meses de vida? Existe isso não. Talvez, porque a gente escuta muito assim, muitas vezes demandas das mães, né, de vai que fica um trauma. A gente escuta muito isso. O trauma, se existe, ele tem que ser registrado na memória. Aí não tem memória. O único trauma que existe é aquele trauma pós... o traumatismo... É um problema um estresse pós-traumático. É a pessoa chegar com um revólver na sua cabeça, na cabeça do seu filho, passa tudo, tá, dá um tiro e você ouve esse tiro e vê esse revólver de noite e aquilo fica voltando na sua memória. Esse é um estresse pós-traumático porque há uma alteração lá numa célula do cérebro, já foi medido, é orgânico. Agora, o trauma psíquico, ele é uma invenção da psicologia para o psicólogo ter mais cliente. Só isso. Porque assim, a pessoa foi vítima de uma violência quando tinha 3 anos de idade, não machucou. Então não houve trauma. Mas foi uma experiência marcante. Todo lugar que a mãe vai levar o filho para o pediatra, para o dentista, para a professora, para a nova escola, olha, com 3 anos aconteceu uma coisa horrível na vida. Aí vai repetindo. A criança nunca mais ia lembrar daquilo se não fosse a mãe ficar repetindo. Aí a criança descobre que tem, o adolescente lá, descobre que tem uma dificuldade, e todo mundo tem dificuldade. Essa dificuldade é porque quando eu tinha 3 anos, aconteceu uma coisa comigo. Não existe relação causal disso. A gente usa essa relação causal para justificar um momento. Então, é um erro de raciocínio. É a mesma coisa que eu falar, eu sou assim porque minha mãe me abandonou quando eu era pequeno. Qual mãe que não abandonou o filho quando era pequeno? Porque a maioria das mães tem outros filhos, outras coisas para fazer, a não ser criar o filho. Então, o menino se sentir abandonado é a coisa mais normal do mundo. Né? A mãe vai no banheiro, mãe, cadê você? Meu filho, eu estou no banheiro, abandonou. Então, é um erro de raciocínio. Então, não há, a não ser que haja um prejuízo do cérebro. Faltou oxigênio? Pode. Né? Houve um hematoma, machucou o corpo, tudo. Agora, o pensamento, ele não dá nó. A gente é que produz o nó para arrumar uma explicação que a gente não tem. Vocês lembram que eu falei que a angústia é um mal-estar que não tem explicação? Quando você arruma uma explicação, deixou de ser angústia. Então tem uma vantagem em arrumar uma explicação. Porque sem a explicação é pior, porque eu caio em angústia. A angústia é um vazio. Então a gente inventa uma explicação. Melhor inventar do que ficar sem. Mas essa explicação precisa ser lógica. E a explicação do trauma não tem lógica. Então trauma na psicologia, não existe trauma psicológico. Pode ter tive uma experiência ruim. Isso houve mesmo. Tive uma experiência muito ruim quando eu era criança. Beleza. Tive uma experiência desagradável. Eu lembro que eu chorei muito, eu lembro que eu fiquei muito triste, eu lembro que... Mas uma coisa que marca o presente é uma conexão que não tem lógica. Então, nessa fase até 9 meses, gente, é dar conforto. E não precisa de ser
nem mãe, nem pai. A criança precisa estar bem assistida. E é a fase que os pais deviam aproveitar para passear um pouquinho. Se a criança está assistida, deixa com a avó, deixa com a escola, deixa com quem foi, vai namorar. Porque depois de 9 meses surge a memória. Na hora que surge a memória, aproximadamente 9 meses, a metáfora ali agora é a menina grudada numa concha. Na história de Vi, a criança escorrega da concha no mar e vai afundando. Então ela se sente sem ligação. Ela quase afoga. Ah, que escuridão. Era o slide anterior. E aí, quando ela volta à superfície e respira, ela gruda na concha, porque a concha vai servir de boia. Se eu soltar essa concha, eu afogo de novo. Então, aos 9 meses, a criança passa a ter memória, lembra da angústia. Ao lembrar da angústia, o que ela vai pensar em fazer? Eu preciso de alguém para me dar a mão, para eu não sentir que eu estou desamparada, igual eu me senti quando eu nasci, porque foi cortado o cordão umbilical. A verdade é essa, a gente nasce, a gente é desligado. O que nos ligava era um cordão umbilical. Nasceu, desligou. Aí, olha pra você ver, você está falando que ela tem essa memória do cordão umbilical. Aí ela se sente desamparada nessa mesma fase. Aí você está relacionando ao cordão. Então não tem memória. Como é que é essa ligação? Não, a angústia, eu sinto a angústia. O sentimento? Se eu chegar ali fora e meu carro não estiver onde eu estou, eu vou levar um choque. Cadê meu carro? Eu estacionei aqui, mas cadê meu carro? Sumiu, cadê meu carro? Eu vou ficar em choque. Vou sentir angústia. Então, os sentimentos existem. A angústia eu vou sentir o resto da vida. Quando eu lembro da angústia, antes de eu cair em angústia, o que eu sinto? Medo de ficar angustiado. Então, o medo é a primeira defesa contra a angústia. Ai, meu Deus, se isso acontecer, eu vou ficar angustiado. Então, para eu não sentir o desamparo, eu grudo em alguém. Geralmente é mãe, é babá, é professora, é quem cuida. Vou grudar. Nesse momento, eu lembro do desamparo. O nascimento é um trauma físico, porque você está no estado líquido e eu sou obrigado a respirar. Então, falta ar. A criança que não respira está perdida. Então, ela precisa entrar ar nos pulmões que rasgam os alvéolos pulmonares. Então, isso é dor. A angústia dói o pulmão. A pessoa que está angustiada, ela respira devagarinho. Ela diminui o tanto que inspira e vai ficando quase em posição fetal para não... Se ela fizer isso, ela não aguenta. Ela vai encolhendo. Até a angústia dói no peito. A gente fala que é dor no coração, dor na alma, dói aqui dentro. Que deve ser o que a criança sente quando nasce. Aí ela é acolhida, é esquentada e tudo. Na hora que ela tem um mal-estar, o corpo não reconhece a origem do mal-estar, dói tudo de novo. Então, quanto mais rápido a gente cuidar do bem-estar, menos angústia ela vai sentir. Quando a gente passa a ter memória, a gente lembra de momentos que a gente teve angústia. Por quê? Porque eles vão se repetir a toda carência. Para não se repetir, eu antecipando o choque, eu grudo em alguém. Quando eu grudo em alguém, tenho medo, por favor, de perder a outra pessoa, o que eu faço? Eu começo a ceder para o outro. Eu sou bonzinho. Eu sou obediente. É uma fase que dá vontade de comer o neném. Tem gente que fala, que gracinha, vontade de comer. Aí depois que cresce, eu devia ter comido aquele dia. Porque assim, ri pro vovô, ri ela. Bate palminha, ela bate palminha. Gente, que coisa fofa. Manda beijo. Ah, que bonitinho. Pisca. Quantos anos você tem? É a coisa mais fofa. Você fica ali repetindo para a criança repetir. Ela quer repetir porque ela quer agradar. Se ela agradar, você bate palma. Batendo palma, não estou só. Se eu não estou só, não tem angústia. É assim que funciona. Um adulto fixado nessa fase infantil é a pessoa que cede. É a pessoa que nunca fala não. É a pessoa que não reclama. Você hoje vai ter que ficar até 9 horas
trabalhando, tem um serviço extra. Mas eu ia assistir uma palestra na escola. Não, você cancela a palestra, porque você tem que ficar... Então tá bom, né? O que eu posso fazer? Né? A pessoa não reclama, ela não tem coragem. Ela prefere... É a mulher do malandro. Entendeu? Que apanha e você fala, por que você não larga esse homem? Não, eu gosto dele. Como assim você gosta dele? Ele te bate. Não, por quê? Porque eu preciso de estar ligada, porque se eu sem ele, eu caio em angústia. Não vai tirar o malandro de uma mulher que precisa do malandro, ela cai em angústia. Por isso que ela fica. Por isso que ela não denuncia na delegacia. Quer dizer, ela tem medo da angústia. E isso é uma bênção, porque é um estágio de evolução maior. Nessa fase, o que a gente deve fazer? Pode. Mais um. Criar rotinas que permitam à criança ter previsibilidade do futuro. Eu estava aqui, vi uma sala de aula ali, só deu para ver uma parte do quadro, mas estava assim, 7, quadra, 8. Era a rotina desenhada no quadro. Aí eu falei assim, aí tinha o 10, saída. Está ali a rotina que é repetida para a criança. Professor, a leitura. Professor, eu quero a leitura. Né? Depois da quadra. Quer dizer, a rotina vai repetindo, a criança sabe, acabou a quadra, vai ter ali o momento de leitura, ou vice-versa, não sei. Mas a previsibilidade acalma a criança. Então, você quer uma casa que funcione melhor? Crie rotinas, porque na hora que você deu o banho, já pôs o pijama e já foi para o quarto, leu historinha, é para dormir. Essa rotina vai dando essa previsibilidade. Quando vai para a casa da avó, a previsibilidade que você tem de segunda a sexta vai embora. Porque não tem o horário de dormir, não tem o banho, muda tudo. Perturba a criança. Por quê? Porque o que me deixa em angústia é a novidade. Se eu sei o que vai acontecer na frente, antecipo e acontece, isso me dá segurança. Isso é com a gente também. Nós vivemos uma época histórica de angústia com a pandemia, sem nenhuma probabilidade, nenhuma chance de prever quanto tempo que as escolas iam ficar fechadas. Não tem como você prever. Não havia cenário futuro. Ao contrário, podia ser o fim do mundo, porque a gente viu os outros países, como é que estava aumentando a crise, os hospitais cheios, quer dizer, e não tinha cura. Quer dizer, é medo. Medo de cair na angústia. Então, a rotina é uma bênção para a criança. Eu tive a oportunidade de viajar esse fim de semana e brincar com 2 filhos, uma de 2 anos e uma de 4 anos, de uma prima da minha mulher. Eu repeti a mesma brincadeira por 1h30. Eu estava num salão de festa assim, aí eu falava assim, cadê Emanuele? Perguntava para a pequenininha. Ela falava, atrás de você. E aí eu virava e ela vinha para trás. Mas não está atrás de mim, o que é isso? Cadê ela? Eu virava e ela ficava atrás. 1h30 brincando com a criança e eu falando, você está me enganando na hora que ela aparecia. Você estava aqui atrás de mim? Não estava. Mas como que você some? 1h30. E ela, de novo. O de novo é porque ela quer testar o que ela está prevendo. E acontece de novo, ela ri. Parece retardado, né? Eu vou fazer a mesma coisa, ver o filme, o cachorrinho cai. Pá! Oh, mãe, é muito engraçado. Passa de novo para você ver. Mãe, ele vai cair, olha só, ele vai cair. É muito engraçado, mãe. Passa de novo, mãe, ele vai cair. Eu estou mostrando para mim mesmo que eu estou certo. Olha a segurança que isso dá para uma criança. Para, meu filho, deixa eu dizer, já 3 vezes já fiz, chega. Quer dizer, repete, porque isso dá previsibilidade. Então a rotina é uma bênção para evitar que a criança fique com medo ou com angústia, porque ela vai antecipando o que vai acontecer. Aí chega 18 meses. Pode passar.
O texto é assim: como mergulhar com essa boia me fazendo flutuar? Eu grudei numa boia que me salvou do afogamento, só que agora eu já sei andar um pouquinho, né? Já estou aprendendo a marchar, já consigo ficar em pé, já seguro objetos, 1 ano e meio mais ou menos, para mais ou para menos é natural. E agora eu tenho que obedecer? Como é que fica a questão das... Pode interromper? Pode? Voltando lá na rotina, passa Tá, pode falar. como é que fica a questão da rotina, por exemplo, quando você viaja? Porque aí o contexto muda, o ambiente muda, e muitas vezes você não tem condição de propiciar a rotina, né? Como é que fica nesses casos? O que acontece? O que você recomenda? Eu recomendo continuar viajando, principalmente se for com a mulher. E quando voltar, repete a rotina toda de novo. Fim de semana, está na casa da avó, segunda-feira recomeça a rotina. Até ela entender que sábado e domingo a rotina é diferente. Né? Quando viaja, a rotina é diferente. Até entender que mudou a rotina naquela época. Né? Quanto mais a rotina, melhor. Mas há um trabalho extra para voltar à rotina. E conosco é assim também, porque de segunda a sexta a nossa rotina é muito mais previsível do que no sábado e no domingo, que tem outros eventos, né? Tem outros acontecimentos que não previsíveis. Então, rotina, de onde que vem a palavra rotina? Vem do latim roto, de rotar, ruptura, né? Que é quebrar. Literalmente, vem do verbo quebrar. O que tem a ver rotina com quebrar? Porque no início a mata é virgem. E eu preciso ir lá para a cesta de basquete. Então o que eu faço? Eu vou quebrando o mato aqui para eu passar. E eu vou em linha reta. E vou quebrando e amassando. Aí eu vou lá. Quando eu volto pelo caminho que está amassado. Quando eu vou de novo, eu aproveito o amassadinho, não tem que quebrar mais. Eu vou amassando. Até a trilha ficar pronta. Isso é fruto de muita repetição. E depois que a trilha está pronta, é muito mais fácil eu ir para lá do que eu ter que quebrar tudo de novo. Se você cochila, o mato cresceu. Você vai ter que quebrar de novo para poder passar ali. Então, rotina é isso. É a quebra do galho, né, do caminho, para você saber qual que é o caminho. Daí que vem a palavra, né, rotar, né, de ruptura. Então chegou aos 3 anos, vem a raiva de depender da boia. E eu estou mais fortinho, estou mais independente, já sei segurar, já sei andar, já sei falar algumas coisas, já entendo o que falam comigo. Agora eu sou do contra. Quer testar se a criança de 1 ano e meio a 3 anos está nessa fase e ela não gosta de tomar banho? Você fala com ela assim: hoje você não vai tomar banho, viu? Vou sim. Se ela falar vou sim, é porque ela está nessa fase. Ela não gosta. Tem um vídeo que minha mulher me mostrou, como ela sabe que eu dou aula disso, ela me mostra uns vídeos que o pai filma a criança, 2 anos assim, na cadeirinha. Você vai comer agora cenoura? Vou não. Você vai comer arroz? Não. Você vai comer carninha? Não. Aí você vai comer bala? Não. Você vai comer chocolate? Não. Você é a menina mais bonita do mundo? Não. Ela fala não para tudo. Ela foi falar não. Tudo era não. Por quê? Porque ela tem que falar não para dizer: eu não quero depender de você. Eu quero ficar livre de você. Só que ela não consegue. Por isso é a fase que a criança morde, xinga: eu te odeio, você é a mãe mais feia do mundo, né? Eu gosto do papai. Quer dizer, começa a vir toda a chantagem. A mãe que não sabe disso fala: gente, que será que eu estou fazendo certo? E acha que aquela criança realmente não gosta de você. Então o medo é deslocado para uma irritação. Você já teve raiva de alguém? Muita? Como é que você chama? Liliana, eu vou te falar uma coisa. Você já teve raiva de alguém, mas a partir de agora você tem que pensar que você não teve raiva dessa pessoa.
Você teve raiva da sua impotência diante dessa pessoa. Não é dela. A raiva que eu tenho do neném não dormir é a minha raiva de não conseguir fazer ele dormir. E de eu depender dele dormir para eu descansar. Então a raiva não é da criança. A raiva é de eu depender da criança para eu ficar bem. Estou dirigindo. O sinal abre, o carro está parado. Eu... Tim, tim. Aí eu vejo que o cara olha para trás. E não arranca o carro. Aí eu... Pim, pim. Aí o cara abre o vidro e faz assim. Voa. A minha raiva não é dele. A minha raiva é de eu depender dele para eu poder arrancar meu carro. Porque se meu carro voasse... Pronto, eu não ia ter raiva dele. Então, a gente acha que tem raiva do outro. A gente tem raiva porque a gente, naquele momento, está dependendo do outro. Você quer pessoa que está mais ligada a alguém do que uma pessoa que odeia alguém? Uma vez eu tinha uma namorada, eu vou falar baixo porque minha mulher não sabe. Mas eu tinha uma namorada, e aí eu fiquei interessado em outra menina que eu achava mais bonita, terminei o namoro para poder sair com a outra. Aí saí com a outra, namorei, durou pouco, não deu muito certo. Quis voltar para essa menina antiga que eu estava namorando. Só que eu estava meio sem graça de procurá-la, porque a gente não era colega de escola, eu estava na faculdade, ela em outra. Assim, como é que eu vou ligar? Eu estava pensando nisso numa sexta-feira, 6 horas da tarde, ela me liga. Estou ligando para você nunca mais me procurar na vida. Porque você terminou o namoro comigo de uma hora para outra, não tinha motivo nenhum. Quando eu lembro disso, me dá uma raiva de você. E hoje é um dia que eu tô com muita raiva, eu precisava falar pra você, porque você foi muito sacana e pá. Eu só ouvi e eu ria por dentro. Assim, tem chance. Ué, pensa uma pessoa ia me ligar pra falar mal de mim? Eu falei assim, eu acho que você tem que falar isso pessoalmente. Tá? Sexta-feira, 6 horas, você quer encontrar? Eu te dou o direito de você falar tudo, eu mereço ouvir. Eu estou concordando com você, merece falar. Foi lá, falou tudo, e voltamos no namoro, claro. Agora, eu ia brigar com a pessoa, sabendo que ela está querendo brigar comigo, quer brigar, quer ligação. Não tem jeito de ligar por outra forma mais evoluída, mas é um desejo de ligação. Então, a raiva é isso, eu estou irritado porque eu dependo de você. Eu dependo de você fazer essa comida. E eu não queria essa, eu queria outra. Não vou comer essa verdura que você quer dar para mim. Não. Aí ela pega a colher e pum, joga no chão. E a mãe estressa? A mãe tem que prever que nessa fase de 1 ano e meio a 3 anos ela vai fazer isso. Então o que você faz? Você dá a comida num ambiente que fique mais fácil de limpar. A gente lá em casa punha um plástico enorme no chão, porque depois era só juntar o plástico. Né? Usava a colher que não quebrava. E sabia que ia ser desse jeito. Mas como é que eu vou fazer quando o menino está com essa birra toda? Como é que eu vou pôr limite? Você não vai pôr limite, porque ele não vai entender. Quanto mais limite você colocar, mais ele vai lutar contra o limite. Aí você vai ver quem cansa mais rápido. E se o pai cansar mais rápido, a mãe, o menino fala, tá vendo? Deu certo eu fazer birra. Aí você alimenta a birra. A minha pergunta é mais ou menos essa mesmo. Qual seria o impacto do não para a criança? Né? Já que ele fala tanto não para nós e nós falamos para ele não. Né? Qual que é o impacto para ele? Ele fica frustradíssimo. Ele fica chateado. Mas... Ih, eu apertei aqui, acabou a bateria. Vai adiantar? Adianta nada. Ele não tem. Testando, você vai falar não. Ela vai ali. Mas por que você vai falar não? Você falava não. A partir de hoje você tem uma estratégia mais inteligente do que falar não. Qual é? Tantã, mostra a lâmpada ali. Vê, ó. Isso, agora de novo. Distrai a criança. Muda o assunto. A criança está aqui, em vez de você falar, não pode mexer nisso, não pode mexer nisso. Você está ouvindo? É uma coruja. Coruja não, pai, é passarinho, periquito.
Não, eu acho que é uma coruja. Ó, ouve. Eu já mudei o assunto, já vou lá ver o passarinho. Haja criatividade, tem que ser criativo. Aí você distrai a criança. Você disse o não sem precisar falar não, porque ela não entende que não. Porque não tem nada mais ignorante do que uma mãe virar para um menino de 2 anos e meio e falar assim. Ensinaram isso também, né? Que é ficar na altura da criança. Meu amor, deixa eu te explicar. A mamãe trabalhou o dia inteiro, está muito cansada. Eu preciso dormir. E essa cortina que você não tira a mão, eu estou pagando a 7ª prestação de 12. E custa R$390 cada um. Se você estragar essa cortina, a mamãe vai ter que ficar pagando uma coisa estragada. E eu vou ter que trabalhar muito e vou ficar longe de você. Por favor, entende, mamãe? Vamos parar de brincar com essa cortina e vamos lá brincar, vamos ver televisão. Não. Não adianta nada. Não adianta nada. É a mesma coisa, nós estamos numa escola. Eu fui professor de didática em mestrado e doutorado. Estudei didática como ninguém. E vi que nos fundamentos da didática há uma coisa elementar. Você começa do simples e depois você vai para o complexo. Você não ensina o complexo primeiro e depois o simples. Quem não sabe matemática não é porque é burro, não. É porque não tem base. Porque quando você pega uma criança de 6 anos, de 10 anos, que está ruim em matemática, você tem que explicar para ela como se ela não soubesse nada. 2 mais 2, 3 vezes 3, tabuada. Depois você vai vendo onde que ela parou ali, que ela não está sabendo. Porque se você não sabe multiplicar, você nunca vai aprender a dividir. Se você não sabe dividir e multiplicar, você nunca vai aprender raiz quadrada e potência. Então, o conhecimento ele é cumulativo. E eu, quando explico para uma criança algo, eu não posso supor que ela tenha a compreensão que eu tenho, porque ela não tem. Então, é como se você virasse para uma criança de 3 anos e falasse assim, meu filho, porque a raiz quadrada de 144 é 12. E a de 81 é 9. Eu já te falei isso 1000 vezes. Como é que você não entendeu? Ele não tem prontidão para aprender isso. Então, distraia. Esquece de ensinar limite até 6 anos de idade. Porque com 6 anos é que surge a capacidade da criança de pensar. Isso é neurológico de novo. A memória é neurológica e a capacidade de raciocínio lógico é neurológico. No tempo dos meus pais, as crianças faziam um teste de prontidão para saber se podia ser alfabetizada. Para saber se ela estava pronta. Porque se não há prontidão, não adianta. Quer dizer, entrava para a escola depois de um teste de prontidão. Hoje, não se usa mais esse procedimento. Vou fazer uma pergunta. Como que a gente faz com os casos de irmão? Quando você tem um irmão que tem mais de 6 anos e o outro com menos de 6 anos, e você cobra o limite do mais velho, como não cobrar o limite do mais novo e explicar isso do mais velho? Depois de 6 anos, você explica. E você pode explicar... Uma de 8 e uma de 4. Ah, não. O de 8 vai mostrar o tempo todo que a de 4 está fingindo, mentindo, fazendo tudo errado. O de 8 não aguenta aquela esperteza ingênua da de 4. Eu vou te falar quando eu chegar lá nos 6 anos, eu te falo. O caso prático que a gente teve foi o seguinte, a Sarinha adora subir e descer a escada. Adora, não sei porquê. Aí teve um lugar que a gente estava, que tinha uma escada, mas assim... Até mais de 8 meses. Uma escada sem guarda-corpo, então era perigoso. Aí a gente falou não para ela. Essa Sarinha não pode subir essa escada. Só com a ajuda, né, minha ou dela. Aí ela respeitou. Ela se dirigia a escada, a gente falava assim, olha, não pode, não pode. Aí ela esticava o bracinho, pedia
pedindo ajuda para poder subir com a gente no colo. Aí assim, como é que é isso daí? Porque nesse caso eu entendi que ela entendeu o limite não, né? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Ela tinha medo de cair da escada. Porque ela viu que não tinha o guarda-corpo ali e tinha medo. Mas aí ela não está numa função cerebral muito mais adiantada do que entendeu, não? Quer entender? Ela vai... Não, ela não entendeu, não. Ela falou assim, eu quero subir a escada. Eu tenho medo de cair. Para eu subir a escada, eu preciso do papai. Então, vou fingir de obediente aqui, vou fazer o que ele precisa para eu subir a escada. Mas se ela estiver lá, depois que você treinou com a mão e tudo, ela quiser subir sem a mão, ela vai subir sem a mão. Ela é porque ela não tem a confiança. Né? Ela tem a noção do risco. É por autodefesa. Não tem... Até 6 anos não existe noção de limite, a não ser o medo do castigo. Então tem que estar sempre ameaçando? Não. Não. Porque o medo do castigo é o condicionamento. E a estratégia melhor seria distrair. Claro, se a pessoa está pegando uma faca, você vai tirar a faca de perto. Você não precisa nem falar não, você tira a faca. Ou então, por exemplo, eu sempre fui muito medroso de piscina. Né? Sempre tem um caso de uma criança que morreu afogada num dia de domingo ensolarado e tal. Eu tenho muito medo. Então, ou a gente protege a piscina, ou põe cerquinha, ou eu não vou. Eu não ia. Porque a criança quer ficar perto da piscina. Eu já tirei... minha filha já saiu da piscina uma vez, lá no sítio do meu pai, que eu olhei assim, na hora que eu fui, o meu irmão correu na frente, meteu a mão assim e tirou ela. Ela estava... Dava pé para ela no raso, mas ela já estava indo para o meio da piscina. Então é um risco. Não vai. Agora, minha filha não entra na piscina porque é perigoso. Não tem noção de limite. Nós estamos falando de uma criança de 1 ano e meio a 3 anos. Tem que vigiar. É o tempo todo. Tá? Então, distrair da cólera, da raiva da criança é o procedimento. Você falou que a partir de 6 anos que a criança começa, você ainda não chegou nessa fase, mas que ela... Vai ser agora. Desculpa. Você falou que a partir de 6 anos que a criança começa a compreender, né? Ou não, as consequências. Só que, tipo assim, a impressão que eu tenho é que eu só tenho filho, então a minha experiência é só com ele. E ele está com 5 anos. E a gente tem uma sensação de que a criança, a partir de uns 4 anos, por aí, e hoje, na idade que ele tem, eu tenho essa sensação de que ele tem muito, assim, que ele já entende o que é o não, por que não pode, que aquilo não é uma coisa, tipo, boa para ele, entendeu? E ele não tem esse entendimento ainda nessa idade? Não, tem. Ele tem o entendimento, claro, porque a criança não se joga no mar na hora que ela vê um mar que nunca viu, ela não põe a mão na boca de um cachorro que está latindo para ela, quer dizer, ela tem essa noção básica de risco e de autopreservação e de aprendizagem. O que ela não tem é o raciocínio lógico. Né? Quer dizer, eu mandei flores para minha mulher e cheguei em casa, ela me recebeu de braços e pernas abertas. Foi uma alegria. Eu acho que é porque eu mandei flores. Isso está na minha cabeça. Quer dizer, a relação causal houve uma coisa antes e outra depois. E eu acho que o que aconteceu antes vai acontecer depois. Isso está na minha cabeça. Não é uma relação causal. Por quê? Porque eu já cheguei lá outras vezes sem nada na mão, aconteceu a mesma coisa. Por que eu vou achar que foi a flor? Tem outras variáveis que eu não isolei para saber se isso é relação causal. Né? Ou eu não respondi uma mensagem, eu cheguei e ela não me deu bola. Né? Só que quantas vezes eu cheguei e ela não me deu bola? Não pode ser... Quer dizer, essa relação está na minha cabeça. Eu teria que conferir se é isso mesmo. Então, a criança tem uma relação de antes e depois. E o raciocínio é o que aconteceu antes promove o que aconteceu depois. Essa noção de antes e depois, de duração, ela tem. Ela não tem a relação lógica. Do não ela tem, porque não, ninguém fala não, não pode. Não pode. O tom de voz vale mais que o não. A cortina, em vez de eu sentar, falar bonitinho e tudo, eu falo assim, não. Ela não vai pôr, porque ela tem medo de desagradar. A aprendizagem acontece por outros
ela sente de outra maneira, não necessariamente porque a gente fala. Há uma frase de um filósofo americano que ele fala assim: os seus gestos falam tão alto que eu mal escuto a sua voz. Quer dizer, se eu reclamo que a criança não tem o controle emocional, não sei se foi a Carol que falou, e eu fico, foi você, né? Seu nome é? Carol, né? E eu fico tão nervoso, falo, não grita! Fica em silêncio, cala a boca agora! Acabou. Meu pai era mestre em fazer isso com a gente, eu morria de rir. A gente está lá, meu pai teve 6 filhos homens. A gente está lá brincando, brigava e brincava na mesma velocidade, muitas crianças. Faz silêncio, vocês vão acordar sua mãe já deitou, faz silêncio. Aí eu falei assim, gol! Faz silêncio, você vai acordar sua mãe, silêncio. Não sei o quê. Aí teve uma hora, foi pênalti, não foi não. Aí ele chegava e berrava, silêncio, vocês vão acordar sua mãe. Já deve ter acordado, né? Importância não, eu tenho voz para falar alto. Então, a pessoa fala uma coisa de um jeito, você não entende o conteúdo, você entende muito mais a postura. E um não falado com muito amor, isso aqui é legal, porque mamãe vem toda carinhosa comigo. Porque não há uma lógica. Então, o que passa na cabeça da criança, nós temos os parâmetros ali pelo desenvolvimento neuropsicológico da criança. Fez 3 anos de idade, mudou tudo. Eu sou demais. Eu quero plateia e todos têm que olhar para mim. Então a menina quer maquiagem, o menino quer mostrar que fez um gol bonito, que ele sabe dar o chutinho. Quer dizer, eu quero ser o centro das atenções. Características dessa fase. A criança finge pra caramba. Minha menina, eu falava com ela, não mexe nisso, que isso machuca. Tá bom, achei que eu dei a ordem que ela entendeu. A hora que eu vejo, ela tá lá mexendo. Eu falei assim, deixa eu guardar isso aqui. Aí quando eu pegava, ela tava lá olhando. Ai! Falei com você para não mexer, porque ia doer. Não doeu. A criança só consegue falar isso depois de 3 anos. Não fui eu, foi meu irmão. Mãe, eu nem estava aqui, mãe. E põe a culpa no irmão de 6, de mais velho lá, e a de 4 tá achando aqui. Então ela finge, mente descaradamente. Eu já tive de pai e mãe que me procuraram no consultório para falar assim, minha filha é mau caráter, eu preciso que você trate porque ela está mentindo muito. Quantos anos que ela tem? 4. Eu falo assim, precisa não, está ótima. Ela está ótima. Você que tem que se tratar porque você não está deixando ela mentir. Deixa ela mentir, porque se você não deixar ela mentir, ela vai cair na angústia, ou você desmascara uma mentira, você cai onde? Na angústia. Eu não fiz o para casa. Cheguei aqui, copiei. Mostro para a professora. A professora fala assim, você copiou isso para casa, né? Não. Mas o seu erro está igualzinho o erro do Arthur. Qual Arthur? O seu amigo, o que está do seu lado. Fui eu, não. Arthur, você copiou de mim? Olha como é que ele inverte. E ele quer se safar. Eu sei que você copiou. Eu vou chamar a diretora, eu vou chamar a sua mãe, que não sei o que, desmascara, o menino cai em prantos. E é capaz de ele jurar que não foi ele. Mas não fui eu, isso é uma injustiça. Porque é o melhor que ele pode fazer. É fingir, fazer teatro, seduzir, ser esperto e mentir com a ideia de que assim ele foge do castigo que ele imagina que pode receber por fazer algo que ele sabe que não pode. Isso é que é legal. Ele já tem a noção de limite, ele sabe que não pode. Por isso que ele faz escondido.
Porque o limite a gente dá naturalmente. Quer dizer, agora acabou o recreio, você vai ter que ir para a sala. Isso é limite. Ou eu vou deixar a criança aqui fora do recreio? Só que você vai levá-la para lá com didática. Não, lá na sala tem uma coisa muito legal, vem cá. Aí você enrola a criança e ela vai. Essa mentira, eu finjo que acredito para ela não cair na angústia ou eu desmascaro? Você finge que acredita e nunca desmascara uma mentira. É o dilema, Roberto. Não. E educação? Você não educa uma criança até 6 anos, sinto muito. Você... Tem um irmão mais velho, como é que você lida com A isso? pergunta Porque você foi frustra o feita. outro. Aí, tipo assim, você não desmascara uma mentira do menor e vamos supor que a situação está com o outro, com o mais velho. Como é que você faz isso? Porque o outro fica prejudicado. Né? Não, você chama o outro e fala assim, ela está mentindo mesmo, né? Ela está mentindo, mas nessa fase que ela está, ela não tem 6 anos, só você que tem 6 anos, você que é muito mais esperto. E você enrola o outro. Se você não souber fingir, é isso aí. É assim, ó. Ó, resumo, falou bem. Até 3, distrai. De 3 a 6, enrola. E educa a paciência. E a partir do 6, explica. Porque quando você enrola... Como é que uma escola dessa funciona, gente? Aí a partir dos 9... Aqui vai até 6 anos. Alguém usa um castigo aqui, bate nas crianças para elas obedecerem? É tudo na rotina, tudo previsto, né? E tudo gostoso. Então a gente enrola pelo prazer que oferece para a criança. Claro. Você fala isso com o seu filho mais velho. Aí você fala com o seu filho mais velho. Ela tá mentindo. Aí ele vira e fala assim, mamãe me falou que ela tá mentindo, você tá mentindo. Porque existe o jogo que a gente tá te falando dentro da casa. Claro. E também ele quer desmascarar a irmã, né? Porque ele quer ser Para reconhecido. ele achar que ele está enganando, não? Nessa fase, não. Não? Nessa fase, a dinâmica é assim. Eu preciso enganar. Esse é o lema de 3 a 6 anos. Por quê? Porque a imaginação da criança, ela come esterco e fica fértil. Então, ela tem solução para tudo a partir de 3 anos. Para tudo. Mãe, eu vou ter que dormir na sua cama porque tem 2 monstros debaixo da minha cama, mãe. Eu não consigo dormir. Tem monstro não, meu filho. Vai lá e dorme. Mãe, tem monstro, mãe. Aí ela abre um chororô danado falando que tem monstro. Aí você deixa dormir na sua cama. O que é melhor a mãe fazer? Nossa, como é que nós vamos fazer? Porque lá debaixo da minha tem 4. Vamos lá para você ver. Você não está vendo, não? Entra no jogo. Tem que enrolar. Por quê? Porque ela vai sentir que ela é capaz quando ela sente que engana. Primeira vantagem. E a segunda, o friozinho na barriga de que enganou dá a ela uma sensação de que ela é livre e responsável pela mentira dela. E isso é o mesmo friozinho quando você foi para Ouro Preto e falou para sua mãe que você tinha que estudar na casa da colega. Aí você estava lá na Praça Tiradentes e apareceu o irmão da irmã passeando e você... Meu tio vai me ver aqui, vão sumir, vai descobrir minha mentira. Esse friozinho significa eu sou responsável. De 3 para 4, a criança quando finge, ela não aguenta. O que acontece? Escovou o dente, filho? Escovei, mãe. Deixa eu ver. O que a mãe faz? Vamos lá escovar dente, que você não escovou o dente coisa nenhuma. O que a mãe devia fazer? Ou o pai? Né? Você fala assim, olha, você escovou aí o dente? Olha, né? Hoje eu estou sem óculos, não está dando para enxergar direito, mas assim, que bom que você escovou sem eu pedir, né, meu filho? Mãe, conta uma historinha. Aí você está contando a historinha. Mãe, eu vou te contar uma coisa. O que foi, meu filho? Eu não escovei dente. Ela não aguenta. Entendeu? O menino que não aguenta sustentar uma farsa, ele é fraco. Eu estou atendendo uma menina de 12 anos, vítima de bullying na escola, a ponto de precisar de mudar de escola. Por que ela, com 12 anos,
entrou em depressão porque as meninas excluíram ela lá da turma e inventaram um tanto de coisa. Porque ela não sabe se defender do jogo das meninas. Não existe no repertório dela a ideia de que ela deveria fingir. Não existe no repertório. Tem que existir. Tem que existir. Por quê? Porque na hora que você fala, se você não fizer, eu vou brincar só com ela, você vai ficar sozinha. Não me deixa sozinha não, por favor. E eu falo, você vai ficar fortíssima para me manipular. Né? Quer dizer, se eu souber, eu vou ficar chateada e vou falar assim, tô nem aí. Esse tô nem aí é uma farsa, porque ela está importando. Mas ela tira o poder de quem quer manipulá-la. O poder a mentira é libertadora. O que seria do Lula? O que seria do Bolsonaro? É libertadora. Entendeu? Assim, você nega. O que seria do assassino? Só nega. Não fui eu, não. Agora você que tem que se ver com isso. Não fui eu. Até 6 anos. Até 6 anos. Porque com 6 anos, pela lógica, você vai mostrar que a mentira tem perna curta, que a realidade é inevitável, que você tem poder de aceitar a realidade, que você pode pensar e buscar uma solução melhor do que mentir. Mas até 6 a criança não raciocina, então é o melhor que ela é capaz. Então, conhecer a didática é isso. Então, entra no jogo, deixa. A menina achava que estava me escondendo de mim, que eu brinquei ontem, sábado, né? Cadê a Manuela? Aí a menina, tá atrás de você. Aí eu voltava bem devagarinho para dar tempo. Não tá não, como é que ela tá aqui? Atrás de você. Não tá não. 1h30 com essa bobagem. Essa menina se achou. Olha como é que eu sou. Enganei o vovô, me chamou de vovô. Enganei o vovô. Mas, quer dizer, é importante para gerar autoestima, para dar o mínimo de centro. Então, o truque, né? 2 cliques. Aceitar a esperteza da criança. 2. Apenas desmascará-la quando houver riscos. E entrar no jogo. Tá? Até 6, gente. Ah, mas o irmãozinho não tem jeito de entrar no jogo, não sei o quê. Ele não sei como é que vai fazer. É um complicador. É um complicador. Mas a raiva do menino de 8 anos é que quem mente está levando mais vantagem do que ele que fala a verdade. Por isso é que ele fica com raiva. Né? E a criança de 6 a 12 é literal. Ela não aceita algo fora das regras. Vamos jogar War, mãe? Chama o papai. Ah, seu pai não pode. Eu jogo com você de 2. Não, o War não dá porque o War é no mínimo 3. Vamos jogar baralho. Ele arruma outro jogo, mas não pode mudar a regra. Ele é literal. Né? Ele não tem mais essa flexibilidade da criança de 3 a 6 anos, não. Aí faz 6 anos. Essa data, gente, tem que ser comemorada. Pode passar, Marsamira, por favor. Porque a criança, ela consegue se ver. 6 anos tinha que ser assim, a partir de agora você já é uma criança capaz de pensar. Né? Tudo com você agora vai ser com base no raciocínio, que você já é mais inteligente do que uma criança de 5 anos. Criança de 5 anos mente, finge, agora não, agora você já é capaz de falar a verdade, porque você sabe a vantagem de falar a verdade. E não há o que temer. E você vai enrolar o menino para ele falar a verdade. Tá? O que acontece nessa fase? Surge a capacidade de pensar logicamente. Então você brinca com a criança até 6. Depois de 6 você começa a mostrar a lógica das coisas. Há uma busca da verdadeira relação de causa e efeito. A criança é prática, absolutamente prática. Ah. Mãe, o Joãozinho pode vir para cá para a gente brincar? Ô, meu filho, não dá não, porque
eu tenho que ir lá buscar ele, né? Assim, não tem condição de ir lá buscar. Ô mãe, a mãe do Joãozinho falou que pode trazer o Joãozinho. Ele pode vir, né? Se o problema era buscar, a mãe fala que vai trazer. Você vai dar esse trabalho para a mãe dele? Mãe, a mãe dele quer falar com você. Falou que não dá trabalho nenhum. Aí ele resolve o problema, ele é prático. Então, se você continuar tentando enganar, esse menino vai dar um nó em você. Então, se a mãe tiver com a idade adulta, cronologicamente, mas fixada na farsa, o menino de 6 a 12 dá um trabalho danado, porque aí é ele que desmascara a mãe. Porque o menino é lógico. E quando você reforça a lógica, o menino fica feliz de ver que a lógica dele funciona. Pai, hoje eu não quero ir na aula de inglês. Minha filha lá, 8 anos. A aula de inglês é inegociável, filho. Eu pago, você tem que ir. É porque vai ser filme. E filme a gente não escuta nada. Fica todo mundo conversando em português, não adianta. É final de semestre, é filme. Porque eu falei assim, mas você tem que ir, filho. Faz parte da interação, brincar com os colegas, falar português, faz parte da aula, você tem que ir. Pai, mas só tem gente ruim nessa sala, os meninos são bobos, eu não quero ir. Mas eu já paguei, o motorista vai chegar aqui te buscar, você vai, o motorista de táxi. Ô pai, e se eu não for à aula e ficar estudando matemática, que tem prova amanhã, aí eu vou na aula de sexta de reforço, que não paga nada, é muito mais útil para eu aprender inglês, e o Vitor, a gente fala com ele para não vir hoje me buscar, ele me busca na sexta. Ela arrumou a solução para o problema. Mas aí você vai na sexta, não paga para ter aula. Não, pai, na sexta é para quem perdeu mesmo, é o plantão que tem lá. E aí eu posso tirar dúvida com a professora, ela é muito legal. E eu vou conversar only in English. Falei assim, é? Liga pro Vitor. Pai, o Vitor falou que pode vir me buscar na sexta-feira, já combinei com ele, tá tudo certo. Tá bom, filho, tá resolvido. Por quê? Porque ela foi prática e resolveu. Agora, se eu falar não pode, porque tem que ir, eu que não estou sendo prático. Então tá, o que você vai estudar para matemática? Aí eu volto no contrato que eu fiz. O que você vai estudar para matemática? Então, e uma coisa neurológica que acontece é a reversibilidade mental, que também é uma coisa extraordinária. A criança volta no tempo, muda uma variável e imagina o que aconteceria lá na frente. Isso ela só consegue depois de 6 anos. E é a fase que ela começa a fazer perguntas difíceis de responder. Ô mãe, se você não casasse com o papai, eu ia ser eu? Se eu tivesse um filho, ia ser eu? Fosse outro pai? Quer dizer, ela volta lá. Ô mãe, aquele dia, se eu morresse afogado na piscina, eu ia vomitar depois de morto? Uma vez eu dei um beijo na minha caçula, eu tenho 3, né? Dei um beijo nela e falei assim, ô filha, você é a caçula que eu mais gosto. Eu falei, pai, antes de eu existir, só existia a Giovana e a Ângela. Então a Ângela era a caçula, não era? Eu falei assim, era. Então você está dizendo para mim que você gosta mais de mim do que gostava da Ângela antes de eu existir? Vai lá atrás. Então essa capacidade de reversibilidade mental é uma aquisição. Opa! Falou isso comigo com 6 anos, entrou na fase nova, porque como eu conheço as fases, entrou na fase nova, agora eu vou mudar o jeito de se relacionar. Agora vai ser isso, causa isso. Se causar isso, vai ter essa consequência. Mãe, não quero fazer o para casa. Se você não fizer o para casa, o que vai acontecer? A professora não olha, não. Então não faz, filho. Assume a consequência. Agora, você vai deixar de aprender o que você podia aprender no para casa. Não, eu já sei tudo. Você vai insistir para ele fazer? Você vai insistir? Você pode falar, se você sabe tudo, você faz em 1 minuto, melhor fazer. Vai que ela cobra. Aí o menino fica sem fazer para casa. Um dia a professora cobra, marca. Outro dia cobra, marca. Aí o que a escola faz? Liga para os pais, seu filho não está fazendo para casa. Sabe o que minha mulher responde e eu respondo quando falam comigo? Falavam, né? E o que eu tenho a ver com isso? O filho está aí na escola, você deu para casa, você que cobre dele, ué. Eu vou fazer para casa com o filho? Eu? Minha mulher? Nunca fizemos. Por quê? Porque não é responsabilidade minha. Agora eu tenho que aprender
como que aconteceu a Revolução Francesa para falar para o menino de 10 anos que o da esquerda estava sentado aqui, o da direita estava sentado ali, aí fizeram o Robespierre. Eu não sei isso mais não, minha filha. Tanto é que... Gente, não tá gostando da sua fala. Não, porque isso dá um assunto ótimo, sabe por quê? Porque a mãe fala assim, não estou aguentando mais essa vida, gente, porque além de trabalhar, chega em casa, tem que fazer para casa. Pedir para casa pra gente. Aí devolve para a escola, porque aqui vai até 6 anos. Mas isso é responsabilidade da criança com a escola, a gente sempre fala isso. Mas não é um triângulo? Pais, escola e... Na educação, não na instrução. Dever é dever. Na educação, não na instrução. Com 6 anos a gente não precisa fazer essa instrução? Instrução? Você vai criar o ambiente para a criança para ela fazer o para casa. A rotina vai incluir fazer o para casa. Ela não sabe ler sozinha, não sabe? Mas não é para casa. Aí não é para casa. Você vai estar do lado dela, acompanhando a atividade. Agora, se ela vai fazer ou não vai fazer, é diferente. Entendeu? Eu falo até com uma criança mais, 10 anos. Tem mãe que se fizesse o Enem, passava. Mas porque estuda tudo com o filho. Não sabe tudo. Então... Um exemplo assim, que é isso mesmo. Assim, um dia eu vi uma mãe perguntando num grupo de mães se alguém tinha um caderno. A sua filha mais velha, você tem caderno do seu filho para passar para mim, que eu vou levar para minha filha estudar para a prova. Sendo que a própria criança tinha que tomar essa iniciativa de correr atrás de material para estudar. Então, assim, eu acho que o que está falando é muito isso das mães hoje tomarem a frente do que os meninos têm que resolver. Sabe por quê? Porque a criança é prática. E o que é ser prática de 6 a 12? É ter noção de consequência. Se você poupa e educar, é isso. Se você poupa a criança da consequência, ela não tem noção da consequência. Eu tenho um sobrinho que hoje ele tem 10 anos. Ele é mimado. Ele é mimado. Aí eu estava na casa da minha mãe e ele não queria ir embora. Aí o pai falou, vambora. Não quero ir embora. Aí a mãe desceu, eu falei, eu já vou descer então. Então vamos, Daniel, vambora. Aí o Daniel, o que ele fez? Entrou no banheiro e trancou a porta. Ele não ia embora, porque ele entrou e trancou a porta. O que eu faria? Se eu fiz com as minhas filhas, num caso desse? Eu ia embora. Eu deixava lá, tá na casa da minha mãe, ligaria para minha mãe e falei assim, mãe, administra aí para mim. Se não der trabalho, deixa ele dormir. E se der, você me chama que eu busco. Mas ele vai vir depois que ele pedir para vir, porque ele não quis vir na hora e perdeu o horário. Eu vou buscar na hora que eu puder. Se ele dormir, eu trago ele dormindo. Não tem problema não. Quer dizer, causa e consequência. Dá trabalho, porque a gente não quer voltar, a gente quer descansar, quer dizer, a gente pensa muito no nosso conforto. Mas ele trancou. Aí o meu irmão, eu dou palestra disso, ele disse, o que eu faço? Eu falei assim, vai embora. Eu assim, então tá bom, tô indo embora, viu? Tchau. Falou alto para ele ouvir lá do banheiro e parou de conversar. Ficou lá uma coisa assim, falando assim, e depois ele desceu, de fato. Aí ele continuou lá e eu e minha mãe conversando e nada dele sair. Aí minha mãe falou assim, seu pai já foi embora, tá? Aí ele abriu a porta e falou assim, não foi não, cadê meu pai? Ih, seu pai já foi embora. Tenho certeza que ele não foi. Ele está lá embaixo me esperando. Tenho certeza. Como é que você... E estava mesmo. Por quê? Porque toda vez que ele faz isso, o pai não mostra a consequência. Então, ele estava lá embaixo. Aí ele foi correndo, os pais estavam lá, ele deve ter sentido um alívio, Voltou depois, falou assim, esqueci meu tênis. Aí que eu vi que ele tinha ficado aflito. Quer dizer, essa aflição é a noção de consequência. O que os pais fazem? Poupam a criança da consequência. Do constrangimento de falar que não fez, do constrangimento de ir mal numa prova. Deixa ir mal na prova, gente, porque tem que ser mal numa prova quando tem de 6 a 15 anos. Porque de 15 para frente, você não vai estudar para o Enem, aí já foi. A fase de experimentar e aprender com a experiência tem que ser quando é criança. Isso aqui é educar, é deixar a pessoa viver para ela ir aprendendo com a experiência. Porque a experiência vai vir mais tarde.
trouxe para casa, eu tinha dificuldade com o horário do para casa. Eu coloquei assim, você tem até 7h30 da manhã para sentar para fazer o para casa, se você quiser que eu olhe até você acabar, que até 8h30 que fica. Se não, você vai para a escola sem olhar seu para casa e sem se tirar dúvida se você tiver alguma dúvida. E aí eu tive, foram alguns dias, ela para a escola, chegava e falava que ela tinha feito errado, ela tinha feito constrangimento. Hoje, ela senta 7h10 no máximo, ela está indo para casa. E mostra para você corrigir. Resolveu. Pois é. Mas foi... Qual a idade? Aí. E a rotina é importante manter também, né? É o que eu vou falar agora. A rotina é importantíssima manter. Manter a rotina lá, você adivinhou, né? Ser prática com ela e explicar a razão de ser. Aí você explica. Né? É uma boa idade, 6 anos, de dar mesada. Nem que seja R$5 por semana. Para a criança ter noção de valor das coisas. Quando você fala da cortina, meu filho, quanto você guardou de mesada? Mãe, já tem R$50. Pois é, essa cortina custou 1.000. E se você estragar, eu vou pegar os seus 50 para você arrumar. Você dá a noção de consequência. Né? Você deu a noção de consequência. Né? Você pode brincar do joguinho depois que você fizer o para casa. Então o joguinho é de 3 a 3h30. Você faz o para casa às 3, 3 e 3h30. Se você não fizer o para casa, você perde o tempo do joguinho. 4 horas, mãe, eu quero joguinho. Não, o joguinho já passou, meu filho. Você não deu conta de fazer antes. Então, quer dizer, você não castiga. Você mostra a consequência da regra que você colocou. O castigo é uma consequência absolutamente aleatória. Quer dizer, você não fez o para casa e aí, então, você não vai na casa do Joãozinho. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Você iria na casa do Joãozinho depois de fazer o para casa. Se você não conseguiu fazer o para casa, você não vai para fazer o para casa. Quer dizer, é diferente a noção de causa e efeito. Né? Porque você vai ficar no quarto por 1 hora sem fazer nada. O que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Então, a conclusão, gente... Pode, obrigado. De 0 a 6 anos não existe pensamento racional. Não há lógica. Então não adianta você explicar a lógica. Até 3 distrai, de 3 a 6 enrola. E você enrolar é importante para ela aprender a enrolar os outros. Tá? Criança que não é capaz de enrolar, ela não evolui. Engraçado, a gente pensa ao contrário, né? Meu filho é bem magrinho, meu marido fica na cola dele pra ele comer. Eu comer quando tá pesando, isso aqui. Aí outro dia eu disse, tô pesando 16. Aí eu falei, mamãe, mamãe, ele mentira pro meu pai. Aí eu tava pesando 16, mas foi 15,5. Aí eu falei assim, nossa, filho, eu falei, olha, eu não falei, eu fiz tudo errado. Filho, não, tudo bem, você falou, mas não foi legal, não é legal. Aí eu comecei a falar, você falou assim, tentando ver. Quantos anos? 5 anos e meio. Está na fase. Você devia falar assim, não, sabe o que você vai fazer da próxima? Você fala com ele assim, meu filho, você quando fala uma mentira, você não pode contar para ninguém. Por que você está me contando? Porque agora e se eu contar para o seu pai? E se eu contar para o seu pai? Ninguém pode descobrir sua mentira, não. Você não está aguentando sua mentira. Sua mentira se sustenta até o final. Esse negócio deles te conta uma coisa, mas tipo, não conta para o meu pai. Isso é próprio de 3 a 6 anos. Chama-se triangulação. A triangulação é o jogo que... Porque assim, a relação da criança é com a mãe até 3 anos. Pai é figura decorativa. Com 3 anos, ela descobre que tem um pai. E o pai já chega para a mulher e fala assim, chega, né? Sarinha tá demais na nossa vida, né, pô? Vamos lá dormir comigo. Essa mulher tem que dormir sozinha, pelo amor de Deus, velho. Você gosta mais dela ou de mim? A mãe fala, dela. Não pergunte. Não pergunte. Então, nessa hora, o pai entra e fala assim, peraí, essa mulher é minha. Tira essa menina da cama. Esse lugar é meu. Né? O pai chega em casa cansado, quer deitar, tá a mãe lá toda bonitinha com um outro ser do lado da cama dela. Não, aí o pai começa a dar pressão.
que a menina percebe? Quer dizer, o papai não pode ser da mamãe, porque a mamãe tem que ser minha. Ou mamãe não pode ser do papai, porque o papai tem que ser meu. Tanto faz. Então ela é separatista, né? Você anda de mão dada com seu marido, ela entra no meio e dá a mão para os dois. Começa a conversar e começa... Você não deve beijar o seu marido na frente dela, entendeu? Fazer carinho, porque ela fica enciumadíssima, porque ela quer um dos dois só para ele, só para si. Então, ela vai virar para você e falar assim: mãe, o papai falou que eu podia dormir sem escovar dente. Seu pai não ia falar uma bobagem dessa. Então vai lá brigar com ele, porque ele falou. Se você não souber que ela triangula, você cai no jogo da criança. Não é possível que você falou que pode escovar dente. Não estou nem sabendo o que você está falando, estou aqui estudando, o que você está falando? Você falou com ela que pode escovar dente? Eu não falei nada não. Eu falei assim: meu filho, ele não falou nada não. Falou sim, mãe. E pronto, já fez ali o fuzuê que ele queria. Por quê? Porque você caiu na triangulação. Não estou dizendo não contar, por exemplo, igual uma mentira. Tipo isso, ele fala de novo. Igual isso, não conta pro papai que eu pensei isso, vamos supor, que era mais uma situação. Aí eu tenho que falar, não tá. Ó, filho, se você não está conseguindo segurar o segredo, Não me conta. é melhor não me contar. Porque se o segredo é seu, você não está segurando, imagina eu que não sou dono do segredo. Uma vez minha mãe me chamou no canto e falou: vou te contar uma coisa, você não pode contar pro seu pai. Eu falei: não me conta porque eu vou contar. Não quero saber. Você falou esse apego com mãe e com pai. Eu tenho uma filha de 3 anos. E ela é extremamente apegada comigo. E é isso. Quer dormir, tudo é comigo. Quer dizer que nesses 3 anos eu tenho que tomar alguma atitude, ou ela mesmo vai começar a triangular agora com... Vai, se deixar, ela te leva pra cama. Exatamente. Pai, me põe na cama. A criança vai te namorar e te tirar da sua mulher. O que eu faço com isso? Qual é a minha postura? A postura é não deitar na cama dela, não trazê-la para sua cama, é ir dando sinais físicos de que o espaço dela é dela e o seu espaço é seu. Isso é melhor do que falar, porque ela não vai entender nada. Né? For entrar no quarto dela, bate na porta. Se ela entrar no seu, tem que ensinar a bater. Né? Ou você tranca. E Ela tem o quarto dela e nós temos o nosso quarto. Ela não dorme na nossa cama, não. É. Mas assim, ela não aceita a mãe para colocar para dormir. Você enrola. Você tem que enrolar ela. A mãe não aguenta ficar longe do menino. Você tem que enrolar porque ela vai querer te seduzir. Eu falei, a criança de 3 a 6, ela é sedutora. Ela quer seduzir mesmo. Né? Ela quer que você seja o namoradinho dela. Hein? Eu vou me afastando. Não, aceita. Vai, é o natural dela. Aceita. Você só não vai dar a ela uma preferência em relação à sua mulher. Só isso. Você não vai falar: eu sou casada, vou ficar com a minha mãe. Ela não vai entender nada. O que você vai dizer é o seguinte: olha, seu quarto é muito mais legal que o meu. E aqui você não precisa de dormir comigo. Você vai dormir com o seu bonequinho. Uma questão prática, tá? Na hora de dormir, por exemplo, todos os dias ela quer dormir comigo. Aí eu falo assim: não, hoje, aí eu olhei na escola aqui e falei assim: hoje é o dia da mamãe. Aí ela vai, enrola, não, mas eu quero dormir com o papai. A gente fica... E ela fica nesse negócio. Por exemplo, hoje é o dia da... Tá combinado, tá aqui ontem, foi com o papai, amanhã com o papai, hoje é com a mamãe. Se para você dar o trabalho, põe um limite, assim: eu não consigo dormir. Você pode fugir e ela que chore. Não tem problema. Só que a fórmula não tem consequência nenhuma. Se você pode Consequência negativa para criança. de dormir, Eu queria saber isso. Não, eu tô falando sério, porque meu filho é assim comigo. E assim, o que é de mal nisso? Eu sei que vai chegar um momento que ele não vai nem querer ficar em casa mais. não tem mal nenhum. Você Mas assim... pode tudo. A orientação, sério. a razão da... Tipo assim, ela fala Eu assim, sei que vai chegar um momento o que problema que tá causando ele não vai nem lembrar que a mãe e o pai com o papai, eu não quero você. Vai dormir na cama dela? Não, colocar pra dormir. Não, colocar pra dormir. Eu teria problema na cama dela, ele Na colocar cama pra dormir? dela, ela tem o quarto dela. Não, ele vai lá, põe na cama dela, põe uma cadeira, senta do lado, conta a historinha, enrola e põe para dormir. Deita, abraça, mamãe, abraço. A diferença, só para vocês entenderem o conceito. Né? Respondendo, Eu quero meu filho fazendo isso com ele. Porque se eu fizesse, você ia achar ruim?
se você fizesse... Se eu deitasse com seu filho, quando ele for lá em casa pela primeira vez, e estivesse na mesma cama que ele, você ia achar estranho? Ia. E como é que ele vai saber que eu não sou você? Mas ele já sabe, não? Com essa idade, diferenciar. As meninas que brincaram comigo ali estavam me chamando de vovô. E se eu colocasse para dormir, elas iam ter a mesma atitude permissiva que o pai teria com ela. Porque ela não tem a noção, ela generaliza. Né? Qual que é o conceito? O pai também, da mesma forma, e aceitar o pai. Ele quer, Não, deixa eu explicar o conceito para você entender. Os contatos que a gente tem com as pessoas tem 3 níveis. Existe um contato que a gente chama de sensível, que é o contato social. Tudo bem? Joia? Beleza? Você tá joia? Oh, prazer te ver de novo, tudo bem? Contato social. Tem nada a ver com sensualidade nem com sexualidade. Existe um outro tipo de contato que é o sensual, que está inclusive na linguagem. Porque dormir com alguém é transar. Né? Se eu falar assim, eu dormi com uma menina de 18 anos, você vai achar que eu transei com ela. Eu pus para dormir, é diferente. A sensualidade é um estímulo que excita os sentidos e faz você desejar o sexo. Isso é que é ser sensual. A pessoa vai numa festa, o decote vai até aqui, ela faz assim, dá para ver o seio, ela tá sensual pra caramba, todo mundo tá olhando ali e tá, nossa. Entendeu? Isso desperta os sentidos pro sexo. Uma mini saia, um jeito de elogiar, um beijo no rosto que é todo... Você sente que tem um olhar que a pessoa está te desejando ali com os olhos. Você percebe a sensualidade. E o sexo é o terceiro tipo de contato. O contato sexual é o toque íntimo. Beijou na boca, de língua, sexo. Tocou nas zonas erógenas, nos seios, na genitália, isso é sexo. Beijo na boca já é sexo. Não tem preliminar, não. Já começou o jogo. Né? Já está no jogo principal. A criança não tem a menor noção do que é um e outro. Em casa, se o contato íntimo, que é com pai e com mãe, é sensual, a mãe não está achando que a criança fica excitada. Nem ela se excita com a mãe, embora dê vontade de ficar abraçadinha e tudo, porque é gostoso. Então, o toque pode gerar sensualidade. Você pode pôr uma criança no colo de um pai e o pai ficar com ereção. Você pode estar lá numa banheira e aí o menino fala assim, pai, por que o seu pênis e o pênis cresce? Por que o seu pênis é desse tamanho? Porque está tomando banho pelado. Então, a chance de uma sensualidade quando está na mesma cama, tomando banho junto, etc., é muito maior do que se você põe para dormir ou se você dá banho na criança. Né? Quando você vive essa sensualidade de, por exemplo, estar tomando banho junto ou estar na mesma cama, você fala para a criança, é só mamãe que pode, viu? Só papai que pode, viu? Ela não discrimina. Eu tenho exemplo no consultório, 1000. Criança de 7, 8 anos que vai para sítio jogar bola no aniversário. Mas não, pai, ele é igual a você. Ele deu banho em todo mundo lá no aniversário. Como assim ele deu banho? Não, porque estava chovendo e tinha muita grama. Ele fez questão de ensaboar, falou que não podia ficar nenhum fio de grama em ninguém. Sim, mas ele deu banho em todos, filha. Deu, ele passou o sabão em todo mundo. E o pai falou assim, mas filho, você deixou? Pai, mas ele é igual a você, ele é pai do meu colega. É igual. Aí a criança não acha estranho. Quando esses recortes são claros, né, minhas filhas foram no vestiário da família. Para eu que tenho filha mulher, falei, graças a Deus inventaram o vestiário da família. Porque como é que eu entro no banheiro, menino de 3 anos para cima, de homem? Pai, de homem não vou. Então, tive que ensinar, minha mulher ensinou, fazer a higiene toda, eu ficava na porta. Quando eu era pequenininho, eu ia lá no deficiente, no shopping, tudo, e me virava. Mas depois de 3 anos, não, pai, no de homem eu não vou. Eu não podia entrar no de mulher. Aí criaram da família. Entrei primeiro dia no vestiário da família, elas olharam assim. Vamos, filho, vamos tomar banho? Tira aí, troca de roupa. Pai, prefiro o outro, aqui é estranho. E foram pro outro.
Aqui é estranho, é uma noção do estranho. Sabe aquela cena que você está lá vendo televisão com o pai, com o avô, com o tio, e aí parece uma cena no filme e o sexo não acaba, começa a beijar, começa a tirar a roupa e começam a simular ali uma dança e fica aquela coisa, gente, acaba logo a cena e você tem um desconforto? Esse feeling é o que a criança vai sentir quando estiver numa cama com alguém. Agora, o que eu observo? As crianças estão tão à vontade em casa que elas chegam na casa dos outros, inclusive na minha, que tive 3 filhas, com a mesma liberdade. Eu tinha criança que chegava sábado à tarde, estou lá deitado na minha cama lendo um livro. A filha da amiga da minha filha chegava e falou assim: Roberto, papai chegou, estou indo embora, tá? Beijo. E eu deitado aí na cama. E ela ia embora. Agora tinha gente que falava assim: Roberto, papai chegou. Pulava na cama assim para me dar um abraço. Oh, que abraço gostoso. Fica mais aqui um pouquinho. Ela está indefesa. É só por isso, para você dar essa noção do que é sensual. Porque a criança de 3 a 6 sensualiza. Você sai de fininho. Você põe para dormir sem sensualizar. Deixa ela sensualizar. Você pode tudo. Quem sou eu para falar que não pode? Mas tem essa consequência. Você pode dar banho. Para que você vai mostrar para ela a sua nudez? Eles falam essa questão de dormir junto também por uma questão de dependência da criança em relação aos pais. Tem isso também? Tipo assim, que a criança se torna uma criança mais insegura, mais claro. E uma linha que fala sobre isso. Claro, gente, porque educar uma criança é ensinar para ela autonomia. E esse dormir é uma forma de autonomia? Quem não consegue dormir sozinho é autônomo. Entendeu? Mas esse colocar para dormir e sair, isso aí até qual idade? Não, até o dia que ela falar, pai, vai embora. Pode pôr para dormir, não tem problema nenhum. Só que cansa, né? Porque às vezes demora, fica enrolando. Né? E tudo. Mas isso passa. Essa preferência pelo pai ou pela mãe? É a forma que ela tem de triangular. Ela vai triangular até os 6. Igual a menorzinha triangula lá, foi ele falando para a mãe. A triangula... Troca essa triangulação. Deixa ela triangular, não tem problema. Mas do mesmo jeito que ela te seduz, a mãe tem que seduzir. Né? Quer dizer, quem conta essa história é sua mãe. Eu não estou com o livro, eu não gosto dessa história. Você começa a mostrar que é vantajoso. Você tem que mostrar a vantagem, que é vantajoso a mãe colocar para dormir. Entendeu? Assim, a mãe tem que seduzi-la para ela poder fazer uma parte desse trabalho. Sua mulher deve estar adorando. Hein? Está odiando de ciúminho, mas ela tá, porque ela está achando que está preferindo você. Tá nada, está querendo é triangular. Então, pessoal, eu acho que nós chegamos ao final. Deixa eu ver se é a última. Já estamos conversando, né? Porque a ideia era essa, né? Alguém disse fazer uma troca. A ideia era essa porque falar com mães e pais é a mesma coisa que falar com educadores, que esse é o papel. A gente confunde educar com ensinar moral. E há uma diferença muito grande. Tá? As experiências mais educativas que vocês lembram, elas envolvem uma emoção positiva. Tá? O que educa uma criança é ela se sentir aceita, que é o que vai dar a ela a condição de se amar. E às vezes a gente educa tanto, põe limite tanto, corrige tanto, que eu devo ser péssimo, porque meu pai só me corrige. E com 6 anos, se você tiver essa habilidade de conduzir sem precisar de o tempo todo mostrar que não pode, de pôr limite, a criança se sente aceita. E é isso que prepara para, com a partir de 6 anos, ela ser capaz de dialogar. Porque aí com 6 anos você vai dialogar com a criança. Mas por que você mentiu? Você sabe que a consequência vai ser essa. Você está disposto a ter essa consequência? E aí você vai dialogando para a criança pensar. E é a idade que a criança pode errar.
Porque ela não fazer um para-casa com 8 anos, não tem a menor consequência. Ela não vai prejudicar o Enem por causa disso. Mas é o momento dela dizer, ó, o para-casa é responsabilidade sua. Uma vez eu fui elogiar minha mãe, eu falei assim, mãe, você foi uma ótima mãe. Aí ela falou assim, ó filho, eu acho que eu trabalhava muito, eu não tive muito tempo, e eram 6, uma escadinha com 2 gêmeos ali no meio. Eu acho que eu não dediquei muito. Eu falei assim, talvez por isso, mãe, porque você não atrapalhou. A mãe não atrapalhava. A gente dava as birras lá, eu lembro. Ela falava assim, e saía, deixava lá, ela não intrometia, ela não queria moralizar. Meu pai moralizava. Não pode, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. E minha mãe desconversava. E ela não falava que estava certo nem que estava errado. Ela deixava, porque do mesmo jeito que eu falava uma coisa errada, no outro dia eu já corrigia, então ela não precisava de ficar. Ela foi professora, diretora de escola, pedagoga, ela sabia. Então, muito ajuda quem não atrapalha. E a partir dos 6 anos, aí sim, você vai explicar o porquê. Você não vai, porque, por isso. E se for mentira sua, o menino vai arrumar a solução, aí você que vai ficar em maus lençóis. Porque na maioria das vezes o não é porque eu não aguento ficar sozinha, eu quero que você fique comigo. Porque no fundo é isso, você não vai porque vai dar trabalho para sua tia. Mãe, ela me convidou. Se ela convidou, ela fez por educação. É problema dela, mãe. Ela tem que pagar o preço. O menino argumenta. Só que você não quer deixar porque você não quer ficar sozinha. Então, quem que tem que ir para terapia? Não é a criança. Roberto, no caso de uma criança, você falou que ela faz com a criança mente até os 6 anos de idade, mas antes, né? Quando a criança está entre os 6 e os 12 anos de idade, mais próximo dos 12, por exemplo, e ela ainda mente, como que os pais devem lidar com isso? Ela está atrasada, né? Ela está atrasada porque ela ainda vê vantagens na mentira. A mentira está dando certo. Então, deve mostrar que não há vantagem, porque a criança só evolui se ela perceber que evoluir é mais vantajoso de onde ela está. Então, realmente, assim, argumentar e não cair na farsa. Aí você desmascara a farsa. Você fala, meu filho, você ainda está mentindo com essa idade, você já tem 12 anos, isso não funciona. Seria melhor, aí você pode dar a solução. Seria melhor você ter falado assim, 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 por causa disso. Se está mentindo, é porque ou está precisando se defender, e aí às vezes ele tem que mentir mesmo, porque eu tenho criança que eu atendo, que eu falo com os pais, vocês têm que fazer o trabalho paralelo. E tem pais que não adianta fazer o trabalho paralelo porque não tem compreensão. Eu ensino o filho a enganar a mãe. Você nunca pode falar para sua mãe que você não fez para casa. Por que você está falando? Você quer ficar de castigo? Quer dizer, a mãe é tão severa, que se ele escorregar, ele pum. Então ele tem que aprender a lidar com a mãe que tem. Ele entende. Não, lá em casa eu já entendi tudo. Com o papai é assim, com a mamãe é assim. Eles jogam diferente. Eles sabem para quem pedir as coisas, sabem julgar, sabem. Você só está verbalizando. Você ia falar. Eu estou tendo uma dificuldade lá em casa, eu estou com uma difícil. Tipo assim, eu tenho um menino com 11,5 e uma que vai fazer 6 anos. De 11,5, deve ter uns 3 meses que eu acho que ele entrou na treta nesse mês assim. Muito terrível. Sabe perna de dentista? Qualquer coisa. Você não sabe quanto é 2 cabeças. Raiz quadrada, não sei o quê. Ele é super inteligente. Ele começa. Você já decorou? Não sei o quê. Gente, isso de matemática acabou no almoço. Aí outro dia ele começa com outra coisa. Mas ele não para. Não há nada que faça ele parar. A menorzinha tem quantos? Vai fazer 6 essa semana. É ele que mudou. Claro. É uma necessidade de autoafirmação que ele está tendo no momento. Mas o que eu faço? Porque é tipo assim, eu tento. Olha, não vou falar nada. Aí passa meia hora, mesmo jeito. Um dia começa no estacionamento, subindo as 2, foi no estacionamento, entrou no carro, veio sentado na mesa. Eu faço uma fuinha.
Como que a de 6 reage? Como que a pequena Não reage? deixa nada barato, não. Qual o problema? Porque a prima fala e de igual pra igual com ele. Ah, qual o problema? Não, eu não acho problema, não. Eu quero é a minha sanidade mental. Não, ele escolheu ela para ser o objeto da autoafirmação dele. Quer dizer, eu sei mais do que você. É o tempo inteiro. Isso é natural na pré-adolescência. Nada. Não atrapalhe. Faz nada. Entendeu? Ou Eu surtei lá em casa, porque começou o estacionamento, Minas 2 desceu, foi meia hora de até almoço. logo. Gente, basta! Eu não tô aguentando. Eu fiquei calada esse tempo. Basta. Ou então, você tem que ser criativo. Tipo, pegar meu prato e comer na outra mesa. Deixar os dois. Não é inventar. Eu devia ter feito isso. É inventar distrações. Inventar distrações. Né? A gente tem que ter uma maleta com as coisas da criança, roupa, se for o caso, mamadeira, fralda, pijama, escova de dente. E uma outra que é a mala da criatividade. Você tem que ter tudo ali. Para ir trocando o jogo. É lápis de cor, é brincadeira, é chocalho, é violão, é tudo que couber para você ir para algum lugar, para você ir distraindo. Cada dia Né? que você ficar sem brigar com sua irmã, você ganha R$5. Cada vez que você brigar, você perde 5. Vai acumulando uma mesada para ele. Né? Isso você coloca brincadeiras no carro, por exemplo, eu 3 crianças, né? Que é melhor do que 2, né? Porque 2 elas brigam mais que quando é 3. Né? Tem um amigo, meu irmão, tem um Sempre amigo. falando que 2 é melhor que criar 1. Eu tô vendo que criar 2 Aí já manda de Você Terceiro filho. Tem um terceiro que resolve. Quase um pedaço de casa. E quando os 2 infernizam a pobre. Quando muito com os 3. Aí, às vezes é os 2 contra ela. Mas isso é o natural, porque toda É a mesma idade. toda relação, ninguém quer ser excluído. E como você se sente menos, você quer mostrar que é mais. Isso é a patologia geral da humanidade e não é patologia nas crianças, porque elas ainda não amadureceram. Então é assim, eu tirei 5 na prova em 10, nota péssima. Quando eu soube que a sala inteira tirou 4, minha nota foi ótima. Entendeu? Então eu fico feliz com a tragédia alheia porque minha nota foi boa. Eu me comparo. Só que minha nota continua sendo abaixo da média e 5. Então, o ser humano que não se educa, ele tenta se afirmar sobre o outro. Esse jogo, ele muda. Uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo. E isso acontece entre os irmãos, acontece entre as turmas, acontece nos grupos de WhatsApp, acontece em todo lugar. Né? O meu é mais bonito que o seu. É sempre assim o tempo todo. Então, quando há esse jogo, estando na idade, a melhor forma é distrair. Quer dizer, você tem que ir na internet assim, como distrair crianças que estão viajando no carro. Aí você diz, gente, nós vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos falar... quando chegar 7, tem que falar pum. 1, 2, 3, 4. Aí você vai falando, você entra na brincadeira. 6, pum. 8. E tem que inventar uma brincadeira do nível que todos saibam participar para distrair. Ou então, vou pôr a música aqui, quem é que vai cantar? Vou pôr a música que você gosta. Então tem que ter a playlist lá da música de buscar na escola do Minas até não sei aonde. A gente tem que inventar, porque a tendência é usar alguém para poder mostrar que é melhor. Isso é natural na pré-adolescência. Tá bom? Tá ótimo. A minha de 8, às vezes eu percebo que ela tem um comportamento de tentar agradar. Por exemplo, ela foi no aniversário, que era só ela e não tinha irmã. Aí ela traz 2 brigadeiros, eu falo assim, eu trouxe um brigadeiro para minha irmã, você ficou feliz comigo? Minha pergunta é, isso quer dizer que em alguns momentos ela está presa lá naquele comportamento de tentar agradar e eu tenho que fazer alguma coisa para desvincular isso? Não, a gente tem que agradar mesmo. Né? Se eu levar um pedaço de bolo de amendoim ali para minha mulher, eu trouxe para você, ela vai gostar. Mas ela não fala só para irmã, ela fala para mim, ela pergunta se eu estou orgulhosa dela por ela lembrar da irmã.
Ai, tá vendo? Triangulou direitinho. Mas é isso mesmo. Ela tá jogando, tá natural, você joga confete. Nossa, filha, seu gesto foi... Fiquei até emocionada. Uai, o que é bom você elogia para incentivar, ué, claro. Tá? Bonitinho demais, ué, lembrou dela. A gente agrada por egoísmo. A gente não agrada porque você é bonita, não. Eu agrado porque eu quero que você goste de mim, óbvio. Entendeu? Eu quando casei, só para terminar, eu quando casei, minha sogra falou comigo assim, você tá casando pensando em separar? Porque eu casei com separação de bens 30 anos atrás, né? Eu falei, claro. Como assim você tá casando pensando em separar? Casar pra vida inteira, que não sei o quê. Mas eu tenho que pensar, porque não depende só de mim. Depende dela também. Não, mas o homem que geralmente separa da mulher, que não sei o quê. Não, você separou e foi você que separou dela. Porque ele arrumou outra mulher, que não sei o quê. Aí começou a discutir comigo, né? Aí, no final, eu falei com ela assim, não há nenhuma garantia que sua mulher vai me querer. E por isso é que eu vou tratá-la bem todos os dias. Por esse ponto de vista, você tem que tratar bem mesmo, porque senão ela separa mesmo de você. Então, é lógico que eu vou tratar mal a mulher para depois ela separar de mim? Só se eu for idiota. Se eu estou vendendo bombom na praia, eu vou vender bombom ruim? Você não compra de novo. É óbvio. Então, a gente agrada por interesse próprio. E se não for por interesse de um retorno, pelo menos é porque eu gosto de agradar. Eu gosto de agradar, então eu vou agradar porque eu gosto. Então, isso não tem problema nenhum. Né? Tem mais é que incentivar. As minhas meninas, quando eu buscava em festa, eu falava, tem que trazer doce para mim. Estou indo buscar. Era festa de criança, festa de 15, festa do que for. Tem que trazer doce para mim. E esse agrado não passa um pouco por cuidado, né? Claro. Sua filha mais velha, quanto mais novo. Não. Beijo lá em casa. Não. Eles brigam, de repente eles dão um beijo. O amor e o ódio estão juntinhos. É isso aí. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês.